Olá, galera do primeiro ano. Nós vimos em aula anterior, então, o processo de formação das palavras no que diz respeito à derivação. E vamos, então, a prof pediu para vocês realizarem as atividades da página 51, 52 e termina ali na 53, né? Então, vamos lá. Olhem só, prestem bastante atenção nessa explicação do conteúdo, então, para a prova de vocês, né? A palavra verbar surgiu de outra palavra, que é um processo chamado de derivação, então. Pedra, pedregulho, pedreira, pedreiro, né? Café, cafeteira, cafeicultura, cafezinho, são outras palavras, é o processo de derivação, que o processo, por esse processo, uma palavra nova se forma de outra já existente. Que palavra dá origem a verbar, né? Então, aqui no caso eu gosto de verbar palavras, né? De fazer palavras, então, certo? De verbo, né? Mais especificamente, a gente sabe que isso daí não existe. Que outro neologismo formado pelo mesmo processo anatira? Porque quando nós criamos uma palavra, né, que ela não existe, por isso que a gente chama isso de neologismo, como a prof já falou para vocês, que é o caso de sextou, por exemplo, né? Essa palavra não existe, ela é um neologismo, então, certo? Lembra do acesso, agora tem um nome, agora também é uma coisa que a gente faz, acessar. Né? Então, acesso, acessar, foi verbado. Então, verbado é outra palavra aqui que ele inventou também do verbar ali no caso, certo? Muito bem. Então, aqui, como se deu a sua origem, né? Da palavra verbo. Na derivação, uma palavra é formada por um radical ao qual se agregam afixos. Os afixos são divididos em prefixos e sufixo. A palavra original é chamada de primitiva e a que eu crio, então, é chamada de derivada. Então, por exemplo, pedra é a minha palavra primitiva, pedregulho é a derivada. Dente, primitivo, dentista, dentadura é a palavra derivada, tá? A derivação, ela ocorre pelo acréscimo de prefixo ou sufixo, tá? Então, aqui, ó, no acréscimo de prefixo é uma derivação prefixal. No acréscimo de sufixo é uma derivação sufixal. Então, é isso que a prof vai perguntar para vocês, né? Eu vou colocar palavras e vou pedir a derivação é prefixal ou sufixal, como aqui, ó, infeliz. Então, antes, prefixal, folhar, de folha, né? No caso, melhor, desfolhar. Então, prefixal, rever, ver, prefixal. Olhem agora o contrário, depois, sufixo. Então, por isso, sufixal. Feliz, felizmente. Gravidade. Voz, vozinha. Então, aqui eu acrescentei depois. Derivação prefixal e derivação sufixal. Há palavras formadas pelo acréscimo de prefixo e sufixo. Posso ter os dois casos também. Nesses casos, é necessário observar se os afixos são dependentes ou independentes. Se eles podem viver sozinhos ou não, tá? Na derivação prefixal e sufixal, os afixos eles são independentes, sendo possível acrescentar ao radical só prefixo ou só sufixo, como feliz, felizmente ou infeliz, tá? Eles são independentes. Como eu falei para vocês, que acontece também que é dependente, e daí nós chamamos na derivação de parasintética, tá? Ou parassíntese. O radical ele recebe um prefixo ou um sufixo simultaneamente, tá? Os afixos são dependentes
não sendo possível excluir um e não o outro, tá? Como, por exemplo, aqui, ó, derivação prefixal e sufixal. Eu tenho o in e o mente, certo? São afixos independentes, porque se eu tirar um, o outro continua existindo. Se eu tirar o in, o felizmente continua a existir e faz sentido, né? Aí, na derivação parasintética, isso não acontece. Se eu tirar, a palavra não faz mais sentido. Como é o exemplo aqui, ó, de entardecer. São afixos dependentes. Eu coloquei antes e depois. Eu coloquei prefixo e sufixo de tarde, né? Tarde, entardecer. Se eu deixar só com o sufixo, entarde, não faz sentido. Ou se eu deixar só, ou melhor, só com o prefixo, né? Ou só o sufixo, tardecer. Isso não existe. A mesma coisa para anoitecer. Entenderam? Diferente do infelizmente, que eu posso pôr antes, depois tirar um ou tirar o outro e a palavra continua fazendo sentido. Vou dizer para vocês que esse caso é raro, tá, gente? São poucas as palavras de afixos independentes que a gente pode pôr prefixo, sufixo, tirar um ou o outro e a palavra continua a fazer sentido. São palavras raras que nós temos aí, mas temos. Tem que tomar cuidado, então, tá? O mais comum é a derivação parasintética, então. A parassíntese consiste principalmente em um processo de formação de verbos, tá? Engrossar, amadurecer, pernoitar e adjetivos, descampado e aí vai, tá? Então, aqui tem umas diquinhas de palavras para vocês, né? Observe as palavras, ó, desvalorizar e encabeçar. Ao retirar o prefixo desvalorizar, surge que palavra, né? Valorizar. E ao tirar o sufixo desvalor, né? É possível fazer o mesmo com a palavra encabeçar, encabez ou não, porque aqui nós temos uma derivação prefixal e sufixal, e aqui nós temos uma derivação parasintética. Então, na parasintética não é igual, certo? Nós temos a tirinha aqui do Calvin, né? Veja Haroldo, o mundo como a TV, um observador casual pode até confundir os dois, mas se você notar aqui, as cores são menos intensas e as pessoas são feias. E também eu vejo que passam vários minutos sem uma única perseguição de carros, explosão, assassinato ou intercâmbio pessoal. Claro, porque se contentar com menos, este é o meu comercial de desodorante favorito, tá? Então, aqui nós temos na tira, Calvin conclui que no mundo da TV tem mais ação, beleza e movimento. A tira faz uma crítica à alienação que a TV causa nas pessoas. A afirmativa correta a respeito das palavras da tira é: a palavra desodorante é formada de parasintética, né? Então, aqui, se eu tirar o odor, né? Se eu desodor ou odorante, não dá, não existe, a palavra não faz sentido. Então, por isso que ela é parasintética. Analise as palavras a seguir e identifique o tipo de derivação e explique-o. Aqui eu tenho que pegar lá na minha apostila. Esse exercício eu vou fazer com vocês na aula online, para ficar melhor e mais explicadinho então, tá? E daí a prof traz a resposta para vocês na próxima aula, melhor. Que daí escrevo aqui do lado certinho, né? E nos casos, então, anteriores, substantivos deram origem a outras palavras, né? Derivação regressiva. Então, aqui é uma outra derivação que existe, tá, gente? Por exemplo, o verbo dá origem ao substantivo. Dançar, dança. Cortar, corte. Descansar, descanso, tá? E também tem a derivação, então, imprópria, que consiste na formação de mudar a classe gramatical da palavra, tá?
Então, viver é um verbo, mas no contexto ali, ele está sendo usado como um substantivo, né? Tempo, o rei, transformai as velhas formas do viver. O viver, aí já não é mais verbo, aí já é substantivo. E só para terminar, então, aqui, verbete, né? Oi, interjeição, indica um espanto, um chamamento, uma resposta, né? E logomarca, segundo o verbete, qual é a classe gramatical da palavra oi? Oi é uma interjeição. Qual o significado da palavra? Uma saudação jovial. Na logomarca, essa palavra está empregada como uma saudação. Na logomarca, a interjeição oi passou a ser usada como um substantivo próprio, como algo que existe. É o nome da marca, por isso não é mais, então, uma interjeição, e sim um substantivo próprio, tá? O nome de alguma coisa. Explique como ocorreu a derivação imprópria na palavra oi, né? Nós vamos fazer as atividades, então, na próxima aula, certo? Gente, olha só, esse é o conteúdo, tá? Aqui tá bem resumidinho, bem simples, não está difícil. Lembrando, então, que o número 5 a prof vai fazer com vocês na aula online da próxima aula, que é na próxima segunda, que sexta é a aula de literatura. E aqui já começa com o oi, com a interjeição, porque o próximo conteúdo de gramática, no caso, seria a interjeição, certo? Muito obrigada pela aula e até a próxima, galera. Façam a correção. Beijo!